Olá, estamos na aula 10 do Mestre dos Estoques. Quem diria que chegaria na aula 10, hein? Prometi 20 aulas, a gente está exatamente na metade. Hoje a gente começa a entrar em temas mais práticos, um pouco mais de cálculo. E a partir da aula 12, a gente vai entrar em muito mais detalhes. Aula 12, aula 13, mais ou menos, a gente entra em muitos detalhes sobre cálculo de estoque de segurança, projeções, enfim, várias coisas que você precisa saber para dominar os estoques. E, como sempre, tá, em todas as aulas eu faço uma introdução aqui sobre o que é o mestre dos estoques, sobre o que a gente está falando aqui. Primeiro que o mestre dos estoques é para você que trabalha com planejamento de produção, materiais de demanda, que de alguma forma trabalha com planejamento de estoques, que mexe com estoques de alguma forma, ok? Que é responsável pelos estoques de alguma forma, responsável pelo dimensionamento. E sobre o que é o mestre dos estoques? O seu crescimento profissional, o seu desenvolvimento profissional, ele está diretamente conectado ao resultado que você entrega. E, além disso, você precisa saber falar sobre os assuntos, saber argumentar sobre todos os temas relacionados ao planejamento de produção, materiais e demanda. E o caminho para você poder entregar resultado e conseguir argumentar sobre todos os temas é o conhecimento. E quando a gente fala de planejamento de produção, materiais e demanda, você precisa saber sobre estoques. Conhecer sobre estoques é importantíssimo e você precisa saber disso. E quando eu falo argumentar, pense que você pode estar no meio de um projeto discutindo uma possível solução para um problema de estoque, para um problema de falta de material, para um problema de excesso de estoque, por exemplo. Se você não souber exatamente como funcionam os estoques de ponta a ponta, você não vai saber propor as coisas corretas, não vai saber trazer ideias para aquela discussão. E é exatamente numa discussão onde as ideias estão surgindo, que você mostra a sua qualificação profissional. Então você precisa conhecer os estoques de ponta a ponta para conseguir entregar resultado. E, óbvio, né, o resultado é importantíssimo depois de conhecer, depois de propor algumas coisas. E o ponto é que tudo isso está composto, tá, por teoria, técnica, metodologia e aplicação prática. Você precisa saber de tudo isso. Teoria a gente está falando muito aqui, técnica também, então toda a base teórica, tipos de estoque, enfim, várias informações relacionadas aos estoques. A gente começa a entrar na parte técnica, a aplicação prática. Obviamente que a aplicação prática é com você, você precisa aplicar isso. E metodologia é a composição destas três coisas, é a teoria, a técnica, a aplicação prática. Ao longo do tempo, leva a uma metodologia. Então, se constrói uma metodologia para poder entregar resultado através dos estoques. E talvez você saiba, talvez não, e... mas eu vou explicar rapidamente onde surgiu o mestre dos estoques. Tá? Eu estou escrevendo um livro chamado Mestre do Planejamento, e se você quiser receber o arquivo em PDF desse livro, cadastra o seu e-mail em marcelalonso.com.br e você automaticamente recebe o PDF e semanalmente o livro tem atualizações, ok? Esse livro está em construção, né? Como eu falei, semanalmente ele tem atualizações. Neste momento que eu estou gravando essa aula aqui, o livro tem aproximadamente 107 páginas, 108, algo próximo disso. E o grande objetivo desse livro é falar sobre tudo o que envolve o planejamento de produção, materiais e demanda. Tudo, tudo, tudo. E num certo momento que eu estava escrevendo o livro, eu comecei a escrever um trecho sobre estoques. E eu lembrei, de verdade, de 18 anos de experiência convivendo com isso. Eu lembrei de muita coisa que eu aprendi ao longo desse período e eu conectei com a teoria que eu estava estudando para escrever o livro. Eu pensei, por que que eu não faço uma série de aulas sobre os estoques especificamente, para poder ajudar as pessoas que estão com problemas relacionados aos estoques e ajudar quem está com dificuldade em se desenvolver na carreira com conhecimento de qualidade aqui. Então, de ponta a ponta, o mestre dos estoques te apresenta tudo o que está relacionado ao planejamento de estoques. E só fazer um ponto, trazer um ponto importante aqui. O livro, tá? Mestre do Planejamento, não é um livro que está saindo da minha cabeça. Ele tem todo um embasamento teórico, toda uma pesquisa por trás. Você vai ver, se você assistir
2 ou 3 aulas do Mestre dos Estoques, você vai entender a profundidade dos assuntos que a gente está tratando aqui. Então tem todo o embasamento teórico, tem toda a composição com a prática, com aquilo que é aplicável. Então não é só aquela teoria pura que é muito legal de ver no livro, mas na prática ela não funciona. Então é uma composição destas duas coisas. E quando eu estava estudando a parte de estoques, foi exatamente nesse momento que surgiu a ideia do mestre dos estoques. Ah, o que é o mestre dos estoques? Serão 20 aulas aproximadamente, a gente está na metade, cada aula com 1 hora, mais ou menos, explicando tudo o que você precisa saber sobre estoques. Teoria de base, ambientes produtivos, riscos de estoque, tipos de estoque, objetivos do estoque, relação do estoque com a contabilidade, o que é um provisionamento, você vai saber muito aqui. Modelos de estoque de segurança, como proteger, tá? Como calcular o estoque de segurança, quando utilizar o estoque de segurança e quais são as outras formas de proteção possíveis e muito mais, tá? Esse é só um pedacinho e estas aulas elas serão acompanhadas de um material escrito que está dentro do mestre do planejamento, então tem um trecho falando só sobre estoques. Tudo que eu falo nas aulas está ali dentro do mestre do planejamento. Então, se você se cadastrar em marcelalonso.com.br, você automaticamente recebe o mestre do planejamento e consegue acompanhar as aulas com o material por escrito também. E, de verdade, eu não conheço nada que olhe os estoques de ponta a ponta da forma que eu estou trazendo aqui para você. Então aproveita conteúdo gratuito aqui disponível para você poder aplicar no seu trabalho. Então vamos lá, falei sobre o que é o mestre dos estoques e eu vou falar o que a gente falou nas últimas aulas. Tá? A gente está na aula 10, vou dar uma passada muito rápida aqui em tudo que a gente falou nas outras 9 aulas para você entender um pouco do que a gente está falando aqui, um pouco sobre o que é, tá? Porque assim fica mais palpável para você e você entende tudo que a gente está discutindo aqui. Então, primeiro ponto, o que a gente falou nas outras aulas, tá? Primeira coisa, estoque é um tema super crítico. 40% do capital das empresas está alocado nos estoques. Isso é muito dinheiro. Ah, o que é capital? Porta-pallet, empilhadeira, máquina, ferramenta, tudo o que a empresa precisa para operar, onde a empresa alocou o dinheiro. Então, 40% é muita coisa. Se você souber como otimizar esse capital, e além de saber como otimizar, entregar resultado com esse capital, e mostrar o resultado que você está entregando, eu tenho certeza absoluta que você se desenvolve profissionalmente se esse for o seu objetivo, tá? A gente tem 2 principais objetivos aqui. Um é o seu desenvolvimento profissional, claro, através do conhecimento você se desenvolve profissionalmente. Lembra do que eu falei lá no começo? Conhecimento, resultado, ele traz resultado, através do conhecimento você entrega resultado, através do conhecimento você consegue falar sobre os assuntos. Então esse é um dos objetivos do seu crescimento profissional. E o outro é que você tenha paz e tranquilidade no seu dia a dia, que você encontre formas para reduzir o estresse, reduzir falta de material, reduzir excesso de estoque, reduzir a cobrança em relação ao planejamento de produção, materiais e demanda no que está relacionado aos estoques, ok? Então vamos lá. Estoque é um tema crítico, já falei, 40% do capital das empresas está alocado nos estoques. A gente falou sobre os estoques nos diferentes ambientes produtivos, então como funciona o estoque num engineer to order, make to order, assembly to order, make to stock. A gente falou sobre tudo isso. Eu estou falando os termos aqui em inglês porque em muitas empresas estes termos são utilizados. É importante que você conheça. Eu particularmente não gosto de usar estes termos, mas o objetivo aqui é o seu desenvolvimento. Então é importante que você conheça estes termos para você aplicar aonde você trabalha, ou para você participar de algum processo seletivo. É importante que você entenda isso com clareza. Então, ó, engineer to order, pedidos por projeto, make to order, pedido sob encomenda, assembly to order, montado para o pedido, e make to stock, produto no estoque. Se você assistir a aula 1, você tem detalhes sobre isso, ok? Razões para manter estoque numa operação. A gente falou muito sobre isso. São 4 razões. Melhorar o nível de serviço, melhorar a eficiência operacional, manter lotes maiores de produção e manter lotes de compras maiores.
Se você tem lotes maiores de produção, você tem estabilidade, especialidade, previsibilidade, otimização de movimentos na sua operação. A gente falou muito sobre isso. Aqui, nestes quatro pontos aqui, tem um caminhão de coisas interessantes para você fazer na sua operação, entregar muito resultado. Objetivos ao gerenciar os estoques, a gente falou sobre isso também. Você tem o estoque na sua mão ali, o que você faz com ele? Primeiro que você precisa otimizar o estoque que você tem. Você precisa usar ele, direcionar aquele estoque para suportar a performance da operação. Você precisa organizar aquele estoque para suportar o nível de serviço. Você precisa organizar aquele estoque para melhorar a rentabilidade da sua operação. Você está com o estoque em mãos, você precisa reduzir a obsolescência daquele estoque. Não adianta ter uma montanha de estoque obsoleto. E você vai ver um pouco mais para frente que a gente conectou essa obsolescência com o provisionamento, com a parte contábil, rentabilidade, lucratividade da empresa. Lucro operacional, lucro contábil, a gente entrou em várias coisas relacionadas a isso, tá? Então, objetivos ao gerenciar os estoques. Nomenclaturas, tá, dos estoques. Raw Material, o WIP, o Finished Goods, In Transit e o MRO aqui embaixo. Importante que você conheça estas nomenclaturas. Por mais que você não utilize isso, é importante que você conheça. Pense se você está num processo seletivo e a pessoa quer te desafiar, tá? Ela perguntar, mas como que você trata o WIP? Se você não souber o que é o WIP, o que é o material em processo, se você não souber como responder, você vai se prejudicar no processo seletivo. Então é importante que você conheça as nomenclaturas, ok? Um outro ponto aqui que a gente falou, tipos de estoque e formas de proteção com estoques. A gente falou muito sobre isso. Estoque de dessincronização, estoque de antecipação, o próprio estoque de segurança, estoque de otimização, estoque como proteção financeira. Assista às aulas anteriores, eu não lembro exatamente em qual aula a gente falou sobre isso, mas a gente falou muito. Ah, por que isso é importante? Porque não é só o estoque de segurança que protege uma operação. Você colocar toda a proteção da sua operação com o estoque de segurança, isso vai dar problema, ok? Porque o estoque de segurança não protege contra tudo, ele protege contra duas coisas, contra desvio de demanda e contra desvio no lead time, desvio no prazo de fornecimento, né? Só essas duas coisas, o resto não protege. E a sazonalidade? E algum evento específico? Como que você protege a sua operação? Importante que você conheça as outras formas de proteção. Diferenças na forma de avaliação e contabilização dos estoques. Aqui a gente entrou naquilo que eu comentei sobre provisionamento, estoque obsoleto, como tratar isso, como você pode estar prejudicando o resultado da empresa e você nem sabe disso. É importante que você conheça formas de contabilização. Por mais que a operação que você está hoje não tenha profundidade na contabilização dos estoques da forma correta, provisionamento de estoque acima de X dias, enfim, por mais que não tenha isso, é importante que você conheça, porque assim você consegue desenvolver a operação que você está hoje ou participar de algum processo seletivo para algum outro local que precise desse tipo de conhecimento. Então, a gente parou aqui. E aqui está errado, tá? A aula de hoje não é sobre estoque de segurança. Eu esqueci de apagar isso aqui. Então, estou apagando aqui. A gente falou também sobre estoque de segurança. Todos os detalhes aqui do estoque de segurança, desmistificando por onde começar o cálculo do estoque de segurança, metodologia de referência para calcular o estoque de segurança, 10 detalhes críticos. Assista a aula, tá? Foram 2 aulas e um comecinho de uma outra aula falando sobre estes 6 pontos aqui. Então, se eu não me engano, a aula 7, aula 8 e o comecinho da aula 9, falando só sobre o estoque de segurança, o impacto da cauda longa nos estoques de segurança. A gente não entrou no detalhe de cálculos aqui, a gente vai entrar no detalhe de cálculos mais para frente, só que toda essa parte conceitual é importantíssima para você saber o que fazer quando você está com a planilha de cálculo ali, desenhando o seu estoque de segurança, modelando o seu estoque de segurança. Se você não conhece isso, você provavelmente vai modelar errado e vai trazer um impacto negativo para a sua operação. E por que eu estou falando isso? Pega, por exemplo, o impacto da cauda longa nos estoques de segurança. Isso é um conceito
que se você não tiver isso na cabeça, você vai dimensionar o estoque de segurança errado. Ah, por quê? Por que que é cauda longa? Cauda longa é a ponta final ali dos itens, item C, item D, item E, se é que existe, né? Item D, item E. Mas são os itens com pouco volume que, que geram um estresse gigantesco na operação quando eles faltam. Como que você trata estes itens? Desvio de venda desses itens é gigantesco. Como que você trata? Como que você faz? Como você compõe um modelo de estoque de segurança que consiga proteger estes itens com desvios enormes de venda? Como que você constrói uma operação responsiva, tá? Que consiga reagir rápido à falta de um produto, à falta de um material? Como que você faz isso? A gente falou não. É importante que você conheça este conceito aqui para que você saiba como fazer tudo isso que eu falei aqui e como desenhar um estoque de segurança mais à frente. E a gente falou praticamente uma aula inteira sobre estoques nas empresas de serviços. Trouxe 4 exemplos, tá? 2 com mais profundidade. Operação de cartão no banco. O banco é uma operação de serviço, mas depende do cartão, do cartão físico ali, como que isso funciona, como é a gestão disso. A gente falou sobre estoque de sangue, bolsas de sangue, como funciona isso? O hospital também é um prestador de serviço, mas ele precisa do sangue, como que funciona a coleta, todo o processo ali para poder disponibilizar o sangue para os pacientes. Então é super crítico. E o hospital é um prestador desse serviço. Operações em hotéis. O quarto do hotel é tratado como um inventário do serviço. É importante que você conheça isso. Da mesma forma, empresas de companhia aérea, o assento do avião é tratado como um inventário de serviço. E tanto o quarto do hotel como o assento do avião são 2 inventários extremamente, eu não vou lembrar a palavra aqui, mas isto, extremamente perecíveis. Isso é mais perecível do que um alimento, porque se você não ocupou o quarto do hotel hoje, se você não usou o assento do avião hoje, não dá para você usar amanhã, porque já foi, ele já foi já passou por um período desocupado. Então, por que a gente falou sobre estoques nas empresas de serviços? Para você entender que se você tem qualificação profissional para lidar com estoques, você está pronto para trabalhar em várias operações de serviços também. É importante que você entenda isso. Então vamos lá, aula de hoje, sobre o que é a aula de hoje? Formas e métricas para avaliação dos estoques. Eu vou descer aqui, ó, porque a gente vai falar sobre tudo isso aqui. Ó. Tem um monte de coisa para a gente falar hoje e eu vou começar por aqui. Formas e métricas para avaliação dos estoques. E vamos lá, ok? 18 minutos até aqui. Super importante tudo que eu falei, porque você grava isso, você entende tudo isso que eu falei. E agora a gente entra efetivamente na aula de hoje. Nesse momento aqui, deixa eu beber uma água primeiro, para começar. Vamos lá. Nesse momento aqui, a gente já tem todo o embasamento teórico construído, tá? Para a gente continuar a nossa caminhada aqui com uma visão completa dos estoques, tá? Com um olhar de ponta a ponta dos estoques. E agora a gente começa a entrar gradativamente nos números efetivamente. Formas de cálculo das métricas, definição de métricas, construção de indicadores e apresentação da metodologia para, por exemplo, a gente estruturar um modelo de estoque de segurança. Então, agora, efetivamente, a gente começa a entrar em cálculos, tá? E lembrando, tá, que a gente precisa dividir o aprendizado em 4 partes, tá? Teoria é a primeira, técnica, método, eu vou colocar ao contrário aqui, aplicação prática e metodologia. Isso aqui é o que compõe o aprendizado. Onde que a gente está agora, tá? A gente vai passar aqui a gente passou muito por todo o embasamento teórico, a gente está fazendo uma transição aqui entre teoria e técnica, porque toda a parte de cálculo exige um pouco mais de técnica.
A aplicação prática, como eu falei, ela é com você, mas a ideia é que a gente construa aqui bases que se aproximem do que é a prática, para que a gente comece a desenhar uma metodologia de gestão, de organização dos estoques que funcione para você, ok? Então a gente vai percorrer tudo isso. Essa última parte aqui, que é a metodologia, é a parte mais completa, eu diria, e aqui demora mais para absorver. Então vamos lá. Vamos lá. Até que a gente entendeu que os estoques têm alguns objetivos, tá? Peraí que eu tô... Isso, já me achei aqui. É que eu tô com... Eu sempre tenho outra tela para poder acompanhar as aulas, porque assim fica mais fácil. Então, até que a gente entendeu que os estoques têm alguns objetivos, ok? Mas em nenhum momento eu expliquei que estes objetivos, eles não podem ser atingidos ao mesmo tempo. Você deve estar se perguntando como assim? O estoque ele tem objetivos, mas eu não deixei claro que não são todos os objetivos dos estoques que podem ser entregues ao mesmo tempo. E é importante que a gente construa esse alinhamento, porque ao longo da sua jornada você vai ter que aprender a lidar com isso. Você vai ter um limite para entregar nível de serviço, você vai ter um limite para entregar redução de estoque, e a gente vai entender um pouco disso aqui antes da gente entrar em formas e métricas para avaliação dos estoques, ok? Eu vou trazer um exemplo do nosso dia a dia aqui. Supondo que você vai fazer um café, tá, no coador, muito rapidamente. Você precisa fazer um café muito rapidamente. Se você não aquecer a... Eu tô entrando aqui na explicação eu só vou lembrar a palavra em inglês, tá? Mas do trade-off, do impacto de um indicador no outro, tá? Um indicador que fica positivo, ele impacta negativamente no outro indicador, e você precisa balancear isso corretamente na sua operação. Você vai entender isso através desse exemplo do café. Então, supondo que você precisa fazer um café, tá? E o seu objetivo é fazer um café de coador muito rapidamente. Se você não aquecer a água o suficiente, o café vai ficar frio, ok? Se você esperar a água aquecer por muito tempo, o café não vai ser preparado tão rapidamente. Então, perceba o ponto, tá? Você precisa preparar um café rapidamente. Não adianta você fazer um café gelado. O café tem que ser quente. Ele tem que estar na temperatura correta. Só que se você fica muito tempo aquecendo a água, você não prepara o café tão rapidamente, porque tem todo o processo de preparo de aquecimento da água. Então, olha o trade-off aí que você precisa lidar. E ter o café rápido ou ter o café quente? É isso que você vai ter que responder. E você vai ter que escolher. É impossível entregar o melhor dos dois resultados. Isso não existe, tá? E dá para escrever uma infinidade de observações aqui sobre este simples processo de preparação do café, tá? Otimização do processo com pré-aquecimento da água, ele reduziria o tempo, o lead time de preparação do café. Uma máquina com água pré-aquecida, por exemplo, com automação, prepararia o café sem a necessidade de um operador. Enfim, pré-aquecer a xícara poderia permitir aí que a água fosse aquecida em menos tempo, numa temperatura menor, porque a xícara já estaria pré-aquecida. No verão, o lead time de preparação do café é menor, porque a troca de calor com o meio externo é menor quando comparado com o inverno. Enfim, tem vários exemplos aqui que são perfeitamente comparáveis a uma operação, tá? O que acontece dentro de uma empresa. Várias otimizações ali são possíveis e necessárias, e você vai se deparar com esse tipo de trade-off o tempo todo. E você entendeu, né? Você não consegue ter o café rápido, muito rápido, o café em segundos e quente ao mesmo tempo. Você tem que encontrar o caminho do meio ali. E nas empresas acontece exatamente a mesma coisa. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para você entender este trade-off, tá? E por que é importante que você entenda isso? Porque quando você estiver desenhando o seu, as suas métricas de estoque, as suas formas de avaliação, de medição dos estoques, você precisa ter clareza dos objetivos, tá? Do que você quer entregar. É rápido, é com estoque pequeno, é com estoque alto, você tem rentabilidade para suportar um estoque alto durante muito tempo, não tem? Enfim, isso precisa ficar claro, porque
Quando você constrói estes acordos com clareza, quando você desenha o trade-off com clareza, o questionamento depois, ele existe, com certeza, mas ele é muito mais alinhado, tá? E a gente vai entender isso com mais detalhes. Então, primeiro trade-off possível aqui. Um dos objetivos do estoque é manter o nível de serviço, tá? Isso tá evidente. Então, uma vez recebido o pedido do cliente, a empresa precisa ter estoque disponível, tá? Pode ser produto físico ou inventário do serviço. Por exemplo, o quarto do hotel disponível, como a gente falou na aula sobre estoques nas operações de serviços, tá? Nesse momento a gente começa com um trade-off, que é uma escolha. Manter estoque disponível de todos os produtos, cobrindo todas as variações de demanda, isso é inviável financeiramente, porque isso prejudica demais o retorno financeiro. O mesmo vale quando a gente está falando de inventário de serviço. Garantir que o cliente tenha o quarto do hotel isso exigiria muita disponibilidade de quartos, tá? Inventário do serviço. Isso torna a operação inviável financeiramente. Então, todo dimensionamento é feito com um trade-off. Você aceita uma determinada quantidade de falta de produto, por exemplo, ou você aceita não trabalhar com o estoque de um grupo de produto da mesma forma que, por exemplo, no hotel você aceita períodos de alta com praticamente 100% da ocupação. Você poderia vender mais no período de alta, mas isso tem um trade-off com o período de baixa, porque você teria que colocar muito investimento em quartos e durante o período de baixa a ocupação do hotel ia ficar baixíssima. Então você tem um trade-off aí. Você coloca a quantidade correta de quartos no período de alta ocupação, você provavelmente vai o cliente vai buscar um quarto, mas não vai ter o quarto disponível. Isso vai ser um problema para o nível de serviço, obviamente, mas por outro lado, você consegue trabalhar com uma ocupação razoável nos períodos de baixa. E para uma indústria, tá? A decisão aqui pode ser reduzir os estoques, quando a gente está falando de estoques, e tornar o processo produtivo mais responsivo, ele mais rápido, tá? Produzindo reposição dos estoques mais rapidamente. Então você está encontrando uma forma de mitigar esse trade-off. E nesse caso a gente tem um problema, tá? Aí entra outro trade-off. Tá? A gente tem um problema, porque isso prejudica demais a eficiência operacional. E a gente aprendeu que um dos objetivos do estoque é aumentar a eficiência operacional. E note a complexidade, tá, desse tipo de decisão, e por isso a importância de conhecer sobre análise e modelagem das operações, porque isso vai permitir que você equilibre nível de estoque, nível de serviço, eficiência da operação, o capital exigido ali para aquela operação. Então, isso vai permitir que você consiga equilibrar todas essas partes e que você consiga mostrar, tá, o equilíbrio que está desenhado. É importante que você consiga alinhar os objetivos. Então, vamos lá, vou pegar mais um exemplo aqui. Eficiência da operação. Manter estoques elevados permite que você consiga operar com lotes maiores de produção, tá? Coloca um item em máquina, deixa produzindo infinitamente ali, e você vai ter um estoque gigante daquele produto, só que a fábrica vai estar rodando perfeita, tá? Isso reduz custo de transformação com material, reduz perda de material e reduz o tempo que o equipamento vai ficar parado para poder fazer troca. Isso traz especialidade, traz vários benefícios ali. A gente falou na aula 2, se eu não me engano, sobre isso, tá? Os benefícios dos lotes maiores de produção para uma operação. Mesma coisa vale para um serviço, tá? Manter mais quartos de hotel ocupados, isso aumenta o retorno do investimento e melhora muito os custos operacionais com toda a diluição do custo fixo do hotel. Na produção vale a mesma coisa, tá? Se você tem produção constante ali, você tem vários benefícios, vou dar mais dois exemplos. Você dilui todo o custo fixo melhor, tá? Porque você tem todo um custo fixo ali daquela operação, você dilui ele melhor. E
além disso, você reduz os custos com manutenção. Porque equipamento que fica parando e reiniciando para fazer troca, o risco de quebra é muito maior do que um equipamento que está o tempo todo trabalhando, tá? E nos dois casos, isso pode provocar falta de produto. Você deve estar se perguntando como assim? Para uma indústria, tá? Se você não tem estoque do produto acabado que suporte longos lotes de produção, você vai ter falta de algum produto. Pense que você tem 10 produtos no seu portfólio e você tem 3 máquinas, tá? Você está com 3 máquinas produzindo longos lotes de 3 produtos. Os outros 7, eles precisam ter um estoque gigantesco para você manter os outros 3 operando, ok? E no caso do hotel é a mesma coisa. Se você está com alta ocupação o tempo todo, o risco de um cliente entrar em contato e não encontrar nenhum quarto disponível é muito maior. Então, entenda a complexidade de equilibrar eficiência da operação, nível de serviço. Ok? E aqui vale exatamente o mesmo comentário que eu fiz anteriormente. Modelar, a correta modelagem ali da sua operação, ela vai trazer o equilíbrio entre eficiência, estoque, eficiência da operação, nível de estoque, nível de serviço e a parte financeira. Essas 4 coisas. Eu vou para mais um exemplo para você entender como é complexo. Eu não sei se ficou claro a parte dos estoques, tá? Se você ocupa a sua produção muito tempo com um produto só, esse produto ele vai ter estoque disponível, obviamente, né? Porque ele está em produção. Mas e se você não abre espaço na produção para produzir os outros itens, entende? Os outros itens vão faltar. Então é esse o equilíbrio que você precisa buscar. Agora, terceiro exemplo aqui. Vamos só anotar aqui os exemplos, tá? Ixi, aconteceu aqui. Vou colocar aqui. Vou colocar assim, fica mais fácil. Então, o que a gente falou, tá? Nível de serviço, eficiência da operação, isso é exatamente nível de serviço, eficiência da operação, e a gente vai entrar no outro aqui, que são os trade-offs, tá? Nível de serviço. Eficiência da operação. E agora a gente vai falar do terceiro aqui. Retorno financeiro. Opa, financeiro não, financeiro. Então a gente vai entrar nesse terceiro aqui, que é um trade-off também. Quanto menos capital uma empresa precisa para operar, tá? Melhor vai ser o resultado financeiro. Tá? E só reforçando que uma empresa existe para trazer retorno financeiro ao acionista. Esse é o ponto mais importante. A empresa não sobrevive sem retorno financeiro. Ah, mas como assim? A empresa precisa gerar lucro vou colocar aqui, 2 razões, tá? Primeiro, ela precisa reinvestir esse dinheiro. Ah, como assim reinvestir? Uma máquina velha não tem a mesma produtividade de uma máquina nova. Então, a máquina velha, provavelmente, ela vai operar durante 10 anos, 15 anos, exagerando aí. Em algum momento, ela precisa ser trocada. Para ela ser trocada, ela vai ter que gerar lucro, tá? Para poder trocar, para poder investir em uma outra máquina. Então, esse é um primeiro ponto. E segundo, que a empresa precisa gerar lucro para o acionista. O acionista colocou o dinheiro ali para ter um retorno. Então, a empresa existe para isso. E aí entra o trade-off. Quanto maior for o estoque, ok? Menor será o retorno do capital investido. Quanto menor for a ocupação dos quartos do hotel, no exemplo do hotel, menor vai ser o retorno do capital investido. E, por outro lado, ó, vou fazer o trade-off com o nível de serviço aqui agora. Quanto menor for o estoque, maior é a chance de falta do produto. Quanto menor o estoque, maior a chance de falta do produto. Quanto maior a ocupação do hotel, maior a chance de faltar quarto, quando alguém for solicitar um quarto. E pela terceira vez eu vou trazer um comentário aqui para você. Note a importância de equilibrar, tá? Nível de serviço, eficiência da operação e retorno financeiro. Estas 3 coisas. E sabe o que faz esse equilíbrio funcionar muito bem? O correto dimensionamento dos estoques. Empresa que faz isso direito tem muito mais retorno financeiro.
E profissional que faz isso direito tem muito mais desenvolvimento na carreira. Então, entender esses trade-offs aí que eu citei, acho que ficou claro o que é um trade-off para você, né? Entender esses trade-offs, eu estou falando essa terminologia em inglês porque é a única, acho que não tem uma comparação em português, tá? Eu evito usar termos, mas esse não tem como não utilizar. Então, entender esses trade-offs, isso é importantíssimo para você definir corretamente quais serão as metas para cada um dos indicadores que a gente vai falar mais à frente, das métricas que a gente vai falar mais à frente. E você, como responsável pelo planejamento de produção, materiais e demanda, você precisa trazer clareza para a empresa, explicando exatamente onde estão os pontos que melhoram ou prejudicam um destes pilares. Entende? Você precisa falar, ó, para melhorar estes 3 pontos percentuais aqui no nível de serviço, a gente vai precisar de mais 10 milhões no estoque. Sem estes 10 milhões, não dá. Para reduzir aqui a quantidade de trocas na fábrica em 22%, a gente vai ter que colocar mais 32 milhões de reais no estoque. Estamos dispostos a fazer isso? Não tem outra solução. Ou alguém tem uma outra ideia como solução? É isso que você, como responsável pelo planejamento de produção, materiais e demanda, precisa fazer. A gente vai aprender isso ao longo das próximas aulas, ok? Mas você precisa entender que existe um trade-off. Não dá para entregar tudo. E esse não dá para entregar tudo, você também precisa tomar cuidado com ele, porque quando você se depara com um trade-off, você também precisa se desafiar a encontrar soluções para não precisar daquele trade-off, não precisar prejudicar algum ponto em benefício do outro. Você também precisa se desafiar. Então, acho que a gente já entendeu o que é trade-off. Deixa eu beber uma água aqui. E vamos seguir com formas de avaliação dos estoques. Quando a gente entra nesse tema, tá? Primeiro que a gente recorda lá do começo da aula, 40% do capital das empresas está alocado nos estoques. E esse valor, ele tem muita representatividade financeira. E é importante que você entenda que a empresa precisa contabilizar esses estoques corretamente, tá? E a empresa precisa responder algumas perguntas e você, como responsável pelo planejamento, também precisa entender como responder essas perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta aqui, ó. Qual o custo do material X? Como que você sabe como foi contabilizado aquele material? O que está dentro do custo daquele material? Qual o custo unitário do produto acabado? Aqui é material, né? Na primeira que eu coloquei aqui é material, uma matéria-prima, um insumo. E aqui do produto acabado, Y. Qual o custo? O que compõe, tá? Qual o custo com materiais do produto Z? Então você tem um produto acabado, qual a composição daquele produto? Quanto tem de material ali dentro? Quanto custa? É importantíssimo que você entenda isso, tá? É importantíssimo. Eu vou trazer um exemplo. Um exemplo de prática, tá? Que eu já vivi. Isso não está nem no material escrito, eu lembrei agora, é importante eu trazer para você. Uma experiência minha, tá? Eu entrei numa empresa que comprava uma embalagem, um componente plástico de uma outra empresa, e tudo que é plástico é praticamente um commodity, tá? Se não tem marca, se não tem nada específico ali, nenhum design específico, é um commodity. Tem um percentual X ali, mais ou menos 70%, algo próximo disso, 75% talvez, que é o custo da matéria-prima. O resto são outras coisas, energia elétrica, mão de obra e tal, mas 70%, 75% é matéria-prima. E o preço da matéria-prima é conhecido no mercado, é commodity. Se você sabe o material que é utilizado naquele componente, se é um, sei lá, polipropileno, polietileno, poliestireno, enfim, você tem vários tipos de material.
você tem como saber qual material que é utilizado. Talvez tenha a marcação no produto, no material, enfim, você sabe qual material é utilizado. Você sabe o preço, você sabe quanto pesa aquela peça. E o que eu fiz? Sabendo quanto pesa, sabendo quanto pesa, sabendo quanto pesa aquele material, aquela peça, que eu fiz? Se tem um determinado peso, se o custo da matéria-prima é conhecido, ele está disponível ali no mercado, a informação está disponível para todos. E se a composição daquele produto, daquele material ali é 70, 75% matéria-prima, e não fazia muito. Eu conseguia calcular exatamente qual a margem que o meu fornecedor estava tendo naquele produto, naquele material. E o que aconteceu? Só nessa conta simples deu para perceber que o fornecedor estava com uma margem absurda, absurdamente alta. E era um fornecedor de muitos anos daquela empresa. E nesse olhar aí na composição do material, daquela peça, a gente foi atrás de outro fornecedor, obviamente ficou muito mais barato, a gente mudou o fornecedor, enfim, iniciou ali um processo e no final do processo a gente conseguiu 3 fornecedores, a gente ainda continuou trabalhando com aquele, com menor volume, obviamente, né, colocou mais um e um terceiro aí na conta, e teve uma redução gigantesca no custo de aquisição daquele material. Então por isso é importante que você entenda a composição aqui, qual o custo com os materiais do produto, tá? E aí mais um ponto, qual o custo com mão de obra aportado no material. Estou colocando aqui as letras diferentes para a gente poder separar aqui a ideia. Então, qual que é o custo com mão de obra aportado ali naquele material? Mais um aqui, qual o custo com energia elétrica do material? Eu coloquei, material T. Qual o custo com energia elétrica ali daquele material? E por que é importante isso, tá? Você que está lidando com estoques, por que é importante isso? Por que é importante que você conheça isso? Porque cadê? Você precisa entender o custo do seu estoque. Quando você estiver fazendo a composição ali, definição de metas, enfim, você precisa entender isso com profundidade. E aí eu entro lá no começo da aula, tá? Lá no começo. Entrega de resultados e saber como argumentar sobre um determinado assunto. Saber como argumentar sobre a composição de custo do material, dos produtos, da matéria-prima é fundamental para você poder entender como que você vai trabalhar com os estoques, ok? E todas essas respostas, tá, elas são importantíssimas por várias razões, tá? E somente você só consegue chegar nas respostas aqui escolhendo uma forma de contabilização que se aproxime da realidade operacional da empresa. Então a gente vai entrar nos detalhes aqui de contabilização, ok? E entenda, tá? O que eu vou explicar aqui é importantíssimo para você que trabalha com planejamento de estoques. Você precisa saber disso. Pode ser que você não utilize isso, mas quando você fizer a leitura de uma empresa, você precisa saber isso com muito detalhe, ok? Então tem diferentes formas de avaliação dos estoques, tá? E você vai conhecer aqui alguns formatos e para construir um alinhamento, você vai conhecer aqui alguns formatos de contabilização dos estoques, os mais conhecidos aí, não serão todos, mas eu diria que isso deve cobrir 99%, 98% dos formatos utilizados. Então, você vai sair daqui com esse conhecimento, ok? E para construir um alinhamento mais prático, eu vou trazer duas razões aqui importantes para justificar a correta avaliação dos estoques. A gente está entrando aqui em avaliação dos estoques. Se a gente tem uma empresa com capital, primeira, tá? Se a gente tem uma empresa com capital fechado, a avaliação dos estoques é fundamental para entender quanto capital vai ser alocado
nos estoques. E isso permite entender qual será o retorno do investimento e quanto capital é necessário para você conseguir manter aquela operação rodando, tá? Então, esse é um primeiro ponto. Se a gente tem uma empresa de capital fechado, ok? Agora, se a gente tem uma empresa de capital aberto, além do entendimento do resultado, tá? Pelo time interno ali, que aí vale o mesmo pensamento do anterior, né? Quanto que você precisa alocar de capital. Além de entender isso, você tem um time interno, tá? Entendendo isso, e os investidores que estão interessados em comprar ações daquela empresa, eles também precisam encontrar uma forma para entender como o capital está sendo utilizado. Então, o capital está sendo utilizado. Então, estas são duas, tá? Esses são dois principais pontos para justificar aqui a correta avaliação dos estoques, a correta contabilização dos estoques. E talvez você esteja pensando aí que é um processo simples de entender qual o valor dos estoques, mas não é tão simples quanto parece. A gente vai entender aqui como isso precisa ser trabalhado, tá? Primeiro ponto aqui, eu vou copiar um trecho e vou colar aqui do outro material porque fica mais fácil, tá? Daqui a pouco eu colo aqui. E eu vou começar a explicar. Então, primeiro ponto, tá? Formas de contabilização dos estoques. A gente vai começar a explicar aqui todas as formas de contabilização. Vou entrar na primeira aqui. Deixa eu copiar aqui, fazer a mágica aqui, né? Aqui tem um material que é a cola. E aí eu copio ele aqui. Primeira forma, tá? FIFO, first in, first out, primeiro que entra, primeiro que sai. Isso aqui não é forma de controle de estoque. Aqui é FIFO do ponto de vista de contabilização dos estoques, tá? É importante que você entenda isso. Então, talvez você conheça, tá, essa nomenclatura no gerenciamento físico ali dos estoques, mas é a mesma nomenclatura utilizada na contabilização dos estoques. E nesse formato aqui, o inventário mais antigo, tá? Ele sai primeiro, ok? E vamos pegar um exemplo aqui como referência, tá? Só deixa eu copiar o material aqui, porque aí fica mais fácil de entender. Então aqui, ó, vamos pegar um exemplo como referência. Pense em uma fábrica de bolos, ok? E ela começa um determinado período ali com estoque zerado, ok? Então, tá com estoque zerado. Deixa eu tomar um café. Então ela está com o estoque zerado. E na segunda-feira são produzidas 200 unidades, com custo de R$ 2,00 a unidade. Na terça-feira, outras 200 unidades são produzidas com custo de R$ 2,25, tá? 25 centavos de custo adicional acima do primeiro, ali por algum motivo, ok? E na quarta-feira, 200 unidades são vendidas. O custo, no caso do FIFO, aqui, o custo alocado na venda destas 200 unidades será de R$ 2,00 a unidade. E o saldo vai permanecer no estoque contabilizado a R$ 2,25. Ok? Então, entenda a importância disso. Perfeito? A importância de entender isso. Esta é uma forma de contabilização dos estoques. Por que é importante? Primeiro, porque você é responsável pela gestão dos estoques, e outra, porque você precisa saber como fazer a leitura de uma empresa do ponto de vista dos estoques. Fraudes contábeis são muito possíveis com uma simples alteração ali na metodologia de contabilização dos estoques. Uma simples mudança entre um trimestre e outro pode mudar significativamente o resultado de uma empresa, principalmente em mercados onde tem inflação elevada ou em empresas com muita exposição à variação cambial, ok? Então, uma simples alteração na forma de contabilização dos estoques. Outra forma de contabilização, que é o inverso dessa, né? Que é o LIFO, Last in, last out. Last in, first out. Então, o último que entra é o primeiro que sai. Aqui vale o mesmo pensamento, tá? Eu vou colar aqui o mesmo trecho, só que aqui ele é o inverso, né? Para você entender aqui, que ele é o inverso. Ai, caramba, o que eu fiz aqui?
Ups. Pronto. Então, mesmo exemplo aqui de referência, tô pegando o exemplo anterior, só que aqui acontece o contrário, né? Eu tenho 200 unidades produzidas ao custo de R$ 2, outras 200 unidades produzidas ao custo de R$ 2,25. No momento da venda, o primeiro que sai ali, que é contabilizado como custo da venda, são os R$ 2,25 ali por unidade. E aí o saldo no estoque fica contando como R$ 2 a unidade. Então, entenda que é um exemplo simples, tá? E aí eu vou trazer algo palpável aqui. Uma simples alteração no método de contabilização dos estoques pode representar 12% de variação no custo, no resultado contábil de uma empresa. Tá? Se você olha uma empresa de capital aberto, isso pode significar muita, mas muita variação no preço das ações. E por isso que é importante você entender, não porque você vai investir, né, mas para você entender o impacto das regras de contabilização nos estoques. Você, como responsável pelo planejamento dos estoques, responsável por isso de ponta a ponta, você precisa conhecer isso com profundidade. Então, uma simples alteração. Ah, por que uma simples alteração? Pense o seguinte: vamos supor que a empresa trabalhava com o formato neste formato aqui, com o último custo como, como parte da contabilização da venda. Então, seria contabilizado ali com 2,25, ok? A venda do produto seria contabilizada com custo de 2,25. Só que aí a empresa percebe que ela não vai entregar o resultado. Mas se eu contabilizasse na outra metodologia, considerando R$ 2, sei lá, teve uma inflação aí, o custo aumentou, então eu mudo a metodologia de contabilização e contabilizo a R$ 2 ao invés de contabilizar 2,25. É uma metodologia. Não tem, não tem, não tem errado. As duas formas estão corretas. Só que ela utilizava uma metodologia e está mudando para outra. No momento que ela faz isso, o custo, tá, do produto vendido ele passa de 2,25 para R$ 2. Tem 12% de variação aqui. Então a empresa pode aumentar o resultado ou entregar o resultado previsto com uma simples alteração. É importante que você conheça isso para você poder conversar sobre o assunto, poder entregar resultado. Outra forma de contabilização é através do custo médio, ok? Então eu falei aqui de FIFO, LIFO, agora através do custo médio. A avaliação por custo médio, tá, utiliza toda a quantidade disponível do produto para venda, tá, de um determinado período. E entenda que é necessário você fechar um período contábil para poder contabilizar ali o custo médio. Então, fechou um mês, você consegue contabilizar o custo médio daquele mês. E tomando como referência o exemplo que a gente trouxe aqui antes, você teria aqui uma média entre R$ 2,25, R$ 2 e R$ 2,25. Ficaria algo como 2,12, 2,13, algo próximo disso, ok? Então, só para a gente entender o cálculo aqui, eu sei que é simples, tá? Mas só para a gente entender o cálculo do que seria o custo médio, nesse caso, a gente tem, ó, 200, né? 200 unidades ao custo de R$ 2, mais 200 unidades ao custo de 2,25. Isso dividido por 400 unidades, eu chego aqui a 2,12, 2,13, dependendo da forma de arredondamento aqui. E a forma de contabilização dos estoques, ela pode variar em diferentes empresas, tá? Dependendo do mercado de atuação, ambiente produtivo, diferentes modelos ali que a empresa pode utilizar. A gente vai conhecer outros aqui ainda. Esses aqui são os três, não são os três principais, tá? Esses aqui são os três principais do ponto de vista de matéria-prima, tá? De insumos. Mas a gente vai entender que quando a gente entra em produto acabado, tem outra forma de avaliar, porque tem outros componentes ali dentro do custo. E antes de seguir, tá, com, com essas outras explicações aqui de metodologias, é importante que você conheça uma terminologia, ok? Que eu vou colocar aqui para você, tá? É importantíssimo que você conheça isso, porque isso provavelmente vai aparecer em algum momento na sua carreira, dependendo da empresa que você estiver trabalhando, que é COGS, tá? Que é o
custo dos produtos vendidos, ok? É o Cost of Goods Sold. Importantíssimo que você entenda isso, ok? O que que é isso, tá? Resumindo o COGS aqui, em algum momento, dependendo da empresa que você estiver trabalhando, você vai se deparar com essa nomenclatura, ok? E o que que é isso? Normalmente são os custos, normalmente não, isso são os custos diretamente relacionados com a produção do produto acabado. Então, materiais e mão de obra direta. Dependendo do nível de organização e tecnologia de uma empresa, ela também pode relacionar os custos com energia elétrica, tá? Diretamente ao produto acabado. E nessa condição, o custo dos produtos vendidos ele vai ser composto por três grandes números ali: materiais, mão de obra direta e energia elétrica direta, ok? Então é importante que você entenda custo dos produtos vendidos. Mais à frente você vai perceber por que é importante. E então a gente falou sobre três formas de contabilização: FIFO, LIFO e o custo real e o custo médio. E agora a gente entra em outras formas, tá? Mais uma aqui. Então, vou colocar aqui que fica. Não sei porque que ele está colocando aqui pro meio. Então, FIFO, LIFO, 3 custo médio. Agora a gente vai entrar aqui na quarta forma aqui de contabilização. Aqui eu me perdi aqui, que é quarto custo real. E depois a gente vai entrar em custo padrão. Aqui em custo padrão a gente começa a entrar em produto acabado, tá? Então, custo real. Quando é utilizado o custo real, tá? Custo real ele é utilizado quando é possível rastrear por lote, por compra, por pedido, número de série ou qualquer outra forma que é possível identificar exatamente a procedência daquele item ou do lote daquele item, tá? Nesse formato, todo o controle de estoque ele precisa ser realizado corretamente. E a alocação do material no produto acabado, tá, também precisa ser corretamente conectada ao lote de compra ou ao número de série de compra daquele material. Nesse formato, todos os custos eles são muito mais precisos, porque você não usa média, você, você não tem custos padrões ali ou alguma outra forma de contabilização. E é importante reforçar que, porque se é o mais preciso, por que que não é utilizado? Porque é muito complexo usar esse tipo de metodologia. Todo processo físico precisa estar muito bem conectado com a contabilização. E quando a gente trata de itens com altíssimo valor agregado, que você compra um componente, por exemplo, uma bomba que vai na montagem de uma máquina. Aquela bomba é meio evidente, né, que você consegue ter o número de série daquela bomba, consegue ter o lote, consegue identificar aquilo. E a bomba número 2233 é exatamente a bomba que vai estar na composição daquela máquina, é a 2233 que entrou. Então, produtos com altíssimo valor agregado, normalmente é possível fazer isso porque você tem pouco volume, você tem pouca frequência, então é mais fácil de tratar, tá? Mas quando a gente fala de processo com alto volume, produto com lista técnica que usa material em quilo, por exemplo, esse formato de contabilização ele é praticamente impossível, ok? Eu falo praticamente porque é possível fazer, mas o custo de contabilizar o estoque dessa forma é muito maior, tá? E é impossível. Não é que o custo do material vai ficar maior, não. O custo de contabilizar, de criar todos esses controles, então é praticamente impossível e não vale a pena trabalhar com custo real dependendo da operação que você tá trabalhando, ok? E agora a gente vai entrar no custo padrão. Isso, deixa eu ver onde eu estou aqui. Exatamente, custo padrão. E aqui a gente começa a entrar em produto acabado. E aqui, neste momento, no LIFO e no FIFO também,
Mas nesse momento acho que a importância do planejamento de produção, planejamento de materiais e planejamento de demanda começa a ficar muito maior e a gente vai entender por quê. Custo padrão, tá? Custo standard, standard cost, depende da empresa que você opera, ela vai ter uma forma de dar nome a isso, tá? Então, normalmente essa metodologia de contabilização é usada para contabilizar os produtos manufaturados, ok? Produto acabado. Todo estoque em mãos, ok? Ele é contabilizado de acordo com o custo padrão ali do produto. E o custo padrão, ele é composto pelos custos diretos ali do material. Então, custo direto com pessoas e pelos custos diretos do material, custos diretos com pessoas e custos indiretos da manufatura. Tá? Todo o processo de venda ou produção ao longo do período é contabilizado de acordo com o custo padrão. Então você tem um custo padrão ali que você fechou um determinado período. O período seguinte, ele é sempre contabilizado com base naquele custo do período anterior. E com certeza você tem variações nos custos com materiais, ou variação no custo com diluição, ou variação na diluição do custo fixo da produção, por exemplo. E estas variações, tá? E essas variações, ok? Elas são tratadas e corrigidas ao final do mês, porque é praticamente impossível identificar exatamente qual o custo ali daquela produção no determinado dia do material, ou você não consegue ir alocando e diluindo o custo fixo ao longo do mês, ok? Então você fecha o período, identifica as variações, corrige as variações e altera esse custo padrão ou faz uma análise do custo padrão, tá? E essas variações elas são acompanhadas periodicamente. E para trazer clareza, ok? Eu vou trazer alguns exemplos do que pode variar no custo padrão e você vai entender o tamanho do impacto do seu trabalho. Vou colocar um quadrinho aqui, esse quadrinho está no material, tá? Então vamos lá. Eu vou acompanhar aqui. Presta atenção nesse quadrinho que eu vou acompanhar o que eu escrevi para não perder aqui a linha de raciocínio com o que estava escrito. Faz uma pausa aí com bastante atenção, tá? Note que o planejamento de produção materiais de demanda ele pode influenciar diretamente os custos de produção, ok? E eu vou explicar essa influência aqui com mais detalhes. Variação no preço ou no custo do material direto, ok? Comprar o material no momento errado ou da forma errada pode aumentar muito estes custos aqui que estão no quadro. Então aqui, ó, material direto, a primeira parte que compõe o custo do produto. Então preço ou custo, utilização ou quantidade. Então, otimizar o processo de planejamento de materiais pode reduzir muito estes custos aqui. Então, entenda. Outro ponto, utilização, tá? Ou quantidade de material, então quantidade de material utilizado na lista técnica, também impacta diretamente o custo. Se o planejamento de produção for feito com excesso de trocas, a quantidade de material utilizada no processo pode variar expressivamente. Você vai perder mais material por ficar iniciando e desligando o equipamento. Então, quantidade também tem impacto direto na composição do custo quando a gente fala sobre custo padrão, custo dos materiais. Mais um aqui, tá? Mão de obra direta, que é o segundo aqui. Se o planejamento de produção não for feito ali corretamente, não for dimensionado corretamente, pensando no médio prazo, taxa de utilização de mão de obra ela pode ficar inferior ao que estava orçado, isso pode impactar muito o custo padrão. Mesma coisa, você dimensionou a fábrica para operar com 50 pessoas, só que você está utilizando 30 pessoas das 50. As outras 20, você vai pagar a conta, tá? Essas 20 não utilizadas, o custo dessas pessoas vai ser diluído nos produtos que estão sendo produzidos, de alguma forma. Então, isso tem impacto gigantesco. Despesas operacionais fixas. O próprio nome já diz, né, que essas despesas são fixas. Se o volume de produção for inferior
inferior ao orçado, essas despesas elas vão continuar existindo, tá? E no mesmo valor. E elas precisarão ser pagas, não tem como. E por isso, o plano de produção precisa usar toda a capacidade que foi acordada no planejamento de médio prazo. Note o impacto do planejamento de produção e do planejamento de materiais, do planejamento de demanda no custo, ok? Você que é responsável por essas áreas tem muita influência no custo aqui, ó. Se você está usando a mão de obra de forma errada, você vai impactar no custo do produto acabado. Se você comprou material errado, você vai impactar no custo também. Se você não está usando corretamente o volume, não usando corretamente, né, mas não está seguindo o volume que foi planejado, você também vai trazer impacto. Então, é importantíssimo que você conecte tudo isso e continue acompanhando as aulas que você vai entender com mais detalhes como conectar com tudo isso que eu estou falando, ok? A gente vai ficando por aqui, porque já passou de 1 hora de aula. A próxima aula a gente vai falar sobre preço de transferência, é importantíssimo. Eu vou fechar aqui preço de transferência. Faltava só isso, vou matar esse assunto aqui nessa aula, tá? Então a gente falou aqui sobre custo padrão também. E preço de transferência, que é uma outra contabilização. O que é o preço de transferência? Então, custo padrão, e aqui o sexto aqui, o preço de transferência, que é o transfer pricing. A gente encerra esse assunto hoje. Então, o que é o preço de transferência? Quando a gente tem transferência de materiais entre uma unidade e outra da mesma empresa, você precisa usar o transfer pricing, aqui o preço de transferência. Aparentemente, isso pode parecer super simples, mas tem toda uma legislação que rege a contabilização do preço de transferência, ok? E por que é importante isso? Primeiro que você precisa conhecer isso, né? Em algum momento vão falar sobre transfer pricing, dependendo da empresa que você estiver operando. E por que é importante isso? Fraudes, eu vou voltar lá nas fraudes, né? Fraudes contábeis, elas podem ser realizadas através desse preço de transferência, através do transfer pricing. E pegando só um exemplo como referência para você entender a complexidade disso, tá? Pense em uma empresa querendo elevar as margens de uma operação em um determinado país e planejando liquidar a operação nesse país aí que fornece materiais para um outro destino. Tá? O país X fornece para o país Y, ok? As duas empresas fazem parte do mesmo grupo. Então, esse grupo, ele pretende fechar a operação no país X. O que acontece? O material que vai para o país Y, ele pode ser fornecido com um preço muito menor. Tá? Você deixa o país X aí tomando muito prejuízo, acumulando dívida, porque quer fechar a operação. E aí o país Y, que está comprando um material com custo muito menor, vai ter resultados espetaculares. Okay? O país X vai ficar sem caixa, país Y, naturalmente você está transferindo capital para o país Y de forma oculta e isso é uma fraude contábil. Okay? Por isso que tem toda uma legislação que rege, que controla a composição dos preços de transferência. E eu não vou entrar muito no detalhe disso, é importante só que você conheça a existência desses métodos aqui de contabilização. A gente falou sobre FIFO, LIFO, custo médio, custo real, custo padrão. Dentro do custo padrão, a gente entrou nesse quadrinho aqui, ok? É importante que você entenda o impacto do seu trabalho. Nesse quadrinho aqui, no custo padrão, o seu trabalho também tem impacto direto nestes 3 aqui, tá? Na verdade nos 4, porque esses 4 eles estão mais relacionados aqui ao custo de matéria-prima, insumos, componentes. Então, a forma que você faz o planejamento de materiais pode impactar diretamente estes 4 custos aqui. E a forma que você faz o planejamento de produção, o próprio planejamento de materiais e o planejamento de demanda, quando eu entro em planejamento de produção é curto prazo, médio prazo e longo prazo. A forma que você faz isso tem impacto direto no custo padrão ali da operação, ok? Então,
contabilização. Na próxima aula a gente começa a entrar nos indicadores, tá? Cobertura de estoque, giro de estoque, enfim, a gente começa a entrar com mais detalhes nisso e acompanhe a próxima aula. Essa aqui é a aula 10, encerrando agora. Obrigado por acompanhar. Se você acompanhou até o final, eu tenho certeza que você realmente está interessado no seu desenvolvimento profissional. O conteúdo que eu estou trazendo aqui de verdade, é parte do melhor conteúdo do mundo aí que existe sobre planejamento de estoques. Tem uma pesquisa profunda sobre isso e se você entender isso, eu tenho certeza, entender, né? Entender, aplicar, saber falar sobre isso, eu tenho certeza que você vai crescer e vai se desenvolver profissionalmente, ok? Obrigado por acompanhar até aqui e até a aula número 11, ok? Um abraço, tchau, tchau.